Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial e o programa de hoje recebe o artista plástico Eduardo Araújo, um querido amigo, ex-presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Piracicaba, a APAP, Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos, e ex-diretor da Pinacoteca Miguel Arcanjo Dutra. Nós vamos conversar com o Eduardo Araújo sobre arte, sobre a história de Piracicaba, a importância dos nossos artistas nesse contexto cultural, da formação desse grande desenvolvimento artístico da cidade, que é referência nacional e internacional também. E vamos, nesse momento em que tem esse projeto polêmico que a Prefeitura quer levar a Pinacoteca junto com a Biblioteca para o Engenho Central, desocupar esse prédio, que é o prédio da Pinacoteca, um prédio histórico, para abrigar ali a Polícia Federal. A cidade vem aí muito preocupada com essa mudança. Eu queria ouvir aqui o ex-presidente da APAP e ex-diretor da Pinacoteca a respeito desse assunto, porque, afinal de contas, além de ter administrado a Pinacoteca, além de ter sido presidente da Associação dos Artistas Plásticos da cidade, o Eduardo Araújo é também um profundo conhecedor da história dos grandes mestres das artes plásticas piracicabanas. E aí a gente vai falar de Arquimedes Dutra, de Pacheco Ferraz, de uma grande quantidade de pessoas que foram realmente referência nas artes plásticas de Piracicaba, do Brasil e do mundo. Primeiramente, alegria tê-lo aqui, Eduardo. Boa noite, obrigado pelo convite. Os telespectadores do programa Néder Especial, estamos à disposição, com muito prazer. Espero satisfazê-lo nas expectativas. Com certeza, é uma alegria receber você aqui. Faz tempo que eu estou querendo conversar com você, para a gente primeiramente falar dessa mudança proposta pela Prefeitura, aliás, não proposta, imposta, eu diria, né, pela Prefeitura, pelo prefeito, impondo aí uma mudança do prédio da Pinacoteca para o Engenho Central. Esse prédio histórico construído na época do ex-prefeito Áureos, tempos do Luciano Guidotti, um prédio de muita história e que acaba agora, infelizmente, tendo esse encaminhamento que entristece a cidade da sua desocupação, para ser tudo transportado para o Engenho Central, para um barracão que vai ser ali formado. Mas, enfim, qual a sua posição sobre isso como artista, como ex-diretor da Pinacoteca, como ex-presidente da APAP? O que você acha desse projeto que está incomodando a cidade, Eduardo? Na verdade, eu não vejo razão para que seja mudada a Pinacoteca para o Engenho. Vou esclarecer as minhas razões, né? Porque vamos contar um pouco da história, da arte e de como surgiu a Pinacoteca dentro do contexto das artes em Piracicaba, da criação dos salões, e aí buscar a resposta negativa que toda a classe artística hoje está se opondo. Não é simplesmente só Pinacoteca, né? Nós temos outras coisas que estão sendo pleiteadas para mudança, no caso também junto à biblioteca, né? Que é um prédio que foi construído também para ser biblioteca e abriga lá 120 mil exemplares. E no caso da Pinacoteca nós temos lá, acredito, no final do levantamento estava sendo feito, né? Depois está continuando, 900 obras ou mais. Então eu acho que é delicado o assunto e o que os artistas estão reivindicando começa pela forma unilateral que foi divulgado, né? Nós ficamos sabendo através de comentários, nada formal, e a forma unilateral, quer dizer, ela veio de baixo para cima com uma imposição, sem consultar a classe artística, a sociedade, o público, a quem interessa, para discutir essa possível mudança. Eu não vejo ainda essa mudança concretizada,
Então a luta começou e a gente vai buscar resistir o máximo possível e tentar reverter a situação. Não é simplesmente, ninguém está querendo formalizar uma guerra, mas nós temos que discutir os prós e os contras e, num bom senso, tentar reverter essa situação, porque a Pinacoteca ela está abrigada num prédio que foi construído, concebido exclusivamente para abrigar obras de arte e promover a arte, cultura e os salões que estão aí. Você ainda espera uma mudança de atitude da prefeitura, do prefeito? Olha, eu não acho que é definitivo. Eu acho que ambos os lados, né, tem que ponderar, tem que discutir, tem que conversar. Deveria ter sido feita uma audiência pública, inclusive. Mas eu acho que o que nós precisamos é conversar e ver o que é possível e o que não é possível, para evitar, inclusive, essa transferência, porque isso aí vai penalizar, é praticamente um desmonte da Pinacoteca, e, assim como outras coisas que estão acontecendo, mas é um desmonte de toda a estrutura, a Pinacoteca como instituição. E aí vamos mais além, né? Nós temos uma história da arte e da Pinacoteca, a qual ela está inserida dentro da história de Piracicaba, nas artes, que vai muito além de bem material, é bem memorial, né? Então, eu acho que isso leva muito mais a sério a discussão. O que os nossos antecessores fizeram para conseguir a Pinacoteca, para conseguir o Salão de Belas Artes, o Salão de Arte Contemporânea e, mais recentemente, o Salão da Aquarela, que é o único salão no Brasil, sim, na técnica da aquarela. Tem toda uma história, tem toda uma coisa, uma luta daqueles que nos precederam, né, para chegar nesse ponto. E se a gente for passar por cima disso tudo, sem haver uma discussão, nós estamos desrespeitando a memória deles, a luta que eles tiveram, a própria sociedade que sempre prestigiou. Nós estamos desrespeitando a Câmara de Vereadores, que desde o início, na criação dos salões, tanto de Belas Artes como o Salão de Arte Contemporânea e mais agora, recentemente, o Aquarela, os que passaram pela Câmara em praticamente 68 anos sempre aprovaram os projetos, as mudanças, as leis, a criação do próprio Prêmio Aquisitivo Salão de Belas Artes e Prêmio Aquisitivo Câmara. A Câmara tem um acervo bonito de obras de arte. Foi feita uma exposição, inclusive, comemorando, tem catálogo. Quer dizer, seria um desrespeito a todos aqueles que precederam a atual gestão. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado e não cometer algum equívoco. É verdade. Aliás, a gente precisa também ressaltar, né, Eduardo, e com a sua experiência, com o seu conhecimento de administrador da Casa das Artes, você pode nos passar essa informação? Porque falou-se muita coisa em rede social, o acervo não é tão grande assim, não é tão importante assim. Como não é tão grande, não é tão importante assim? A maior ofensa que podem fazer à Pinacoteca é colocar em xeque a importância das obras que tem lá. Eu queria que você falasse sobre essas obras. Eu vejo a Pinacoteca de Piracicaba, né, que iniciou como Casa das Artes Plásticas, um templo das artes, na minha concepção, é a estrutura, a melhor estrutura do interior paulista. Guardando as devidas proporções, se eu considerar a Pinacoteca do Estado de São Paulo, ela tem perto de 14 mil itens, vamos dizer assim. Está num prédio majestoso que foi o Liceu de Artes e Ofícios. Tem em frente a Estação da Luz, que hoje é Museu da Língua Portuguesa. Quer dizer, considerando as devidas proporções, é quase que pegar a Pinacoteca de São Paulo e falar: aqui vem essa instituição, vamos tirar tudo daqui. A mesma coisa com o Museu da Luz. Imagine o MASP. Vamos pôr a polícia aqui. A Pinacoteca de Piracicaba tem uma representação, uma representatividade dentro da sociedade e dentro do universo artístico nacional. Ela foi... Vamos começar um pouquinho anterior. O Salão de Belas Artes foi criado numa reunião com Eugênio Luiz Losso, Fortunato Losso Neto, no Jornal de Piracicaba, e Arquimedes Dutra, em 1953. Dali surgiu o embrião da criação do Salão de Belas Artes. Por quê? Porque era
o sonho de Arquimedes, fazer Piracicaba participar do Círculo de Artes do Estado de São Paulo e do Brasil. Nós tínhamos o Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que era o melhor salão do Brasil, tínhamos o Salão Paulista de Belas Artes, que era o melhor salão também dentro desse universo, tinha salão em Belo Horizonte, tinha salão em Curitiba e tal. Piracicaba criou o salão para que Piracicaba fosse colocada dentro do universo das artes em âmbito nacional. Eu vou começar a contar um pouco, se você me permite. Eu acho que é bacana, interessante, porque você conhece a história e é legal falar. A arte não começa ali no Salão de Belas Artes. A arte começa na vinda de Miguelzinho Dutra em 1844-45 para Piracicaba. E veio, inclusive, pelo que eu sei, a serviço para a Câmara de Vereadores, na época. Veio com a esposa, eu não me lembro o nome dela, não sei se é Maria Francisca, e veio com o filho Miguel Ângelo Bonarotti Dutra. Bonarotti porque Miguelzinho Dutra queria homenagear Michelangelo Bonarotti. E veio para Piracicaba para prestar esse serviço. Era filho de Tomás da Silva Dutra, que era filho de Antônio da Silva Dutra, que era um rabequista, fazia rabeca, tocava rabeca e tal. Miguelzinho Dutra foi iniciado aos 6 anos pelo avô em canto. Cantava na igreja, cantava não sei o quê, aprendeu a tocar piano, aprendeu a construir. Miguelzinho Dutra construiu 150 pianos, 2 dos quais estão no museu da USP, se não me falha a memória. Olha, só pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Ele era músico, ele era compositor, ele era escultor, ele era arquiteto, ele projetou várias igrejas, era um artista multifacetado. Tem o Passo do Horto aqui que ele construiu ali. Então, quando ele veio para Piracicaba para fazer esses serviços, ele não ficou só em Piracicaba, ele andou nas cidades da região, fez igrejas, um monte de coisa. Mas o filho dele, Miguel Ângelo Bonarotti, era pai de Joaquim Miguel Dutra, que é pai de Alípio, João, Antônio de Pádua, Arquimedes e Helena. Aí surgiu toda a saga da família Dutra dentro das artes plásticas, né? Pádua morreu na Itália, em Nápoles, com 33 anos, não sei a razão, não sei se aconteceu alguma coisa, mas Pádua era tido como o melhor dos 4. Morreu. Arquimedes acabou, dentro do estudo, da dedicação dele e tal, se tornando o melhor dos 3 que sobraram. Sim. Conquistou tudo que ele conquistou por mérito do seu trabalho. E quando ele foi estudar na Itália, na Escola de Bela Arte de Roma, se eu não me engano, em 1948, ele ficou apenas 1 ano lá, porque ele prestou concurso, entrou no último ano, passou em primeiro lugar e veio embora. E ele trouxe a ideia de ver as pinacotecas, as instituições de arte da Europa, né? França, Itália, que eram... E ele veio para Piracicaba com essa ideia na mente. Aí, logo depois que ele voltou, né, porque em 53 criaram o Salão de Belas Artes. A primeira reunião foi dia 10 de junho de 53, a segunda 53, a segunda foi dia 22 de junho, na rua 15 de novembro, 512, Casa de Arquimedes. E aí criou-se o salão com praticamente 15... Onde hoje é um restaurante. Onde hoje é um restaurante. Um restaurante gostoso, bom restaurante. Na verdade devia ser o museu da família. Exatamente. E aí criou-se o primeiro salão, que foi, acho que por decreto, aprovado na Câmara, e depois veio a lei que regimentou o salão e tudo mais, aprovado na Câmara. E o primeiro salão foi nas dependências da Câmara de Vereadores da época. Eu ia trazer a foto aqui da Arquimedes falando lá toda... Então nós tivemos representação do governo do estado de São Paulo, foi todo um negócio cheio de pompa, de autoridade e tal. Quer dizer, o salão valorizado desde o seu início. Por incrível que pareça, foram inscritos 156 trabalhos no primeiro Salão de Belas Artes e ficaram 56, 58. Então, aquele que pegar a ata do Salão de Belas Artes, desde o início, e for ler, para verificar a história, a condução dos salões, você vai ver que até, inclusive, a ortografia, é uma coisa belíssima, apaixonante. Bom, vamos correr, porque a história é longa. Sim. Nesses 67 edições do Salão de Belas Artes,
veio a inauguração da Pinacoteca em 1969, no 17º Salão de Belas Artes, quer dizer, 16 anos depois da criação do salão, Arquimedes construiu a Pinacoteca, conseguiu, né, construir a Pinacoteca no governo de Luciano Guidotti, que infelizmente faleceu antes da inauguração, mas tem uma característica, Luciano, como estava demorando para sair a verba, para começar, ele pegou do próprio bolso para iniciar o trabalho. Depois, é claro, foi devolvido. Mas a história que a gente tem é essa. E a Pinacoteca foi construída em praticamente um ano e pouquinho. Aí, quem assinou o projeto da construção foi Walter Naime, João Chadá e Ciro Gatti. E nós tivemos um prédio que, para a época, extremamente moderno nas concepções, embora seja até hoje, né? E até hoje é atual. Bom, nesses anos todos, o que precisa a Pinacoteca? Todo prédio antigo precisa de manutenção, precisa de reforma, algumas adequações. A Pinacoteca não tinha telhado, era uma laje impermeabilizada, tudo em células, né, quadradas. Na época era essa a técnica que se usava. Então precisava, aquela impermeabilização todo ano tinha que dar uma ajeitada. Então, nesse passar de anos, de décadas, houve infiltrações, teve chuva forte, e aquilo lá toma sol, toma chuva, naquele tempo não sei se era picho, o que punha, não tinha uma tecnologia mais avançada. Aí fez-se o telhado, deu problema, remodelou-se o telhado e tal. Mas a Pinacoteca, ela necessita de todo ano, de uma manutenção, e a cada, sei lá, 10 anos, com uma idade que ela tem de 52 anos, nós teria que fazer uma revisão da parte elétrica, da parte hidráulica, aumentar o espaço da reserva técnica. Eu vou confessar uma coisa aqui que nunca falei para ninguém. Sim. Eu tinha feito no final do ano de 2019 um projeto para construir um anexo de 2 andares. Como a Pinacoteca é praticamente um quadrado perfeito, eu pus do lado um cilindro com 2 andares. A parte de cima seria o acervo com 3 vezes o espaço que tem hoje. E embaixo um anfiteatro para 150 pessoas, as salas da administração e o acervo de escultura, como é mais pesado, nós pusemos na parte de baixo. Eu mostrei para o Gabriel Ferrato, a última vez que ele esteve na Pinacoteca, ele estava saindo do governo. Ele foi a única pessoa que viu. 2016, então. 2019, não. 2019 já era margem, certo? 2016. Quando que saiu? 2016? O final do governo Ferrato foi 2016. Eu mostrei numa conversa informal, ele estava lá vendo a abertura da exposição, então aí eu fui lá, mostrei. Esse projeto é fácil, é um croquis, né? Não era um projeto, eu não desenhei como arquiteto. Mas era a intenção. Numa certa ocasião nós estivemos na Câmara, porque quando houve aquele problema da retirada das obras das paredes e tal, então na gestão do Gilmar Roda nós fizemos uma reunião lá, Rosângela e tal, por causa do problema das obras. E criou-se uma expectativa de iniciar a construção do anexo. Bom, e aí a Pinacoteca foi evoluindo até os dias do final do governo Barges, quando eu saí. É claro que eu gostaria de ter feito muito mais, mas nós tínhamos problemas de dotação orçamentária. A crise que começou no governo do Gabriel Ferrato foi no Barges, então a gente ficou meio incapacitado de resolver algumas coisas mais. Ô Eduardo, a gente ouve a sua história, você percebe, um amigo e amiga que estão nos assistindo, a emoção, a satisfação que você tem de falar de arte. Você é um cara envolvido, que ama a arte, que tem um trabalho muito importante nessa área. Além de tudo, você é um grande artista plástico, seu filho é fabuloso também, o Marcelo. Então você fala com muita propriedade e obviamente também com muita emoção. E você foi também diretor da Pinacoteca há quantos anos? Eu fiquei 8 anos, 8 anos. 2 gestões. 2 gestões. Tudo isso criou em você um amor ainda maior pela arte e pelo espaço da Pinacoteca. É triste ver a situação agora de mudança? Mexe com você emocionalmente? Eu não diria que é triste, porque eu não vejo ainda a coisa confirmada. Ela é preocupante. Na verdade, quando eu fui convidado para ser diretor da Pinacoteca, tem todo um histórico atrás, emocional de minha parte também, porque eu resolvi assumir esse desafio em memória de Arquimedes Dutra, que foi meu professor de arte. E o amor que ele tinha pela Pinacoteca, e foi ele quem me levou a primeira vez a frequentar a Pinacoteca. Eu tinha 25 anos. Quer dizer, é claro que depois eu saí de Piracicaba, a gente não frequenta todos os dias.
Mas eu tinha um apreço, eu participei de reuniões, coisas interessantes que aconteceram durante as reuniões. Ainda tinha uma escada interna que descia por dentro da Pinacoteca para ir lá embaixo. Tem lá até hoje, é só quebrar a parede. E eu participava daquilo, eu era um molecote, eu era meninão lá, um mocinho, 25, 26 anos. Mas aquilo lá foi o que me colocou dentro disso aí. Arquimedes nunca fez crítica. Quando eu pintava um quadro e ia apresentar para ele, não estava bom, ele falava assim: estude, guarde esse para comparar com o próximo. Então tem todo um amor aí por trás que me fez assumir a Pinacoteca pelo lado funcional, pelo lado de oportunidade de colaborar com a arte em Piracicaba, com a própria instituição, e eu enfrentei, eu fui até o que eu pude. Eu vejo assim, o universo artístico que envolve Pinacoteca não é só o bem material do prédio. Ele foi construído para tal finalidade. Sim. Mas se você vê a importância, nós tivemos uma importância que, quando a Pinacoteca foi inaugurada, também foi inaugurado o Salão de Arte Contemporânea. Havia tido uma exposição no ano anterior, 68, e a Arte Contemporânea também inaugurou a Pinacoteca em seguida do Belas Artes. Então a importância para a arte contemporânea também é muito grande. E a arte contemporânea para a Pinacoteca também é muito grande. E no finalzinho agora o Salão de Aquarela. Nós temos hoje, dentro do conceito de qualidade e de rigor, tudo, o Salão de Belas Artes é considerado hoje o melhor salão do Brasil. Aí você fala assim, mas também acabou o Salão do Rio de Janeiro, acabou o Salão de São Paulo, acabou o Salão não sei de onde, mas o salão estava lá. Então, era um salão extremamente disputado. O Salão de Arte Contemporânea também está dentre os melhores do Brasil. Sim. E o Salão de Aquarela, como o único Salão de Aquarela que contempla, olha, nós tivemos artistas que mandou aquarela de Manaus, ou de Porto Alegre, de Curitiba, de Florianópolis, de toda a região, da Bahia. Então a importância da Pinacoteca, ela passa a transcender a parte material, ela é história viva de Piracicaba, da arte de Piracicaba, assim como a música, né, a Escola de Música do Ernest Mahler tem uma representação mundial. Fantástico. Tem como é que fala? É reconhecida no mundo inteiro. A Pinacoteca até menos um pouco, eu acredito, mas ela é reconhecida. Então você transferir a Pinacoteca para atender provavelmente alguma outra instituição dentro da visão do prefeito, não acho que seja adequado. Primeiro porque a Pinacoteca é tombada, não pode fazer qualquer mudança estrutural de alvenaria dentro da Pinacoteca. Segundo o que eu sei em relação a tombamento. Sim. O acervo começou o processo de tombamento em 2019. O engenho também é tombado, então para ir para lá e para tirar da Pinacoteca, precisa autorização dos órgãos competentes. Então não é simplesmente pegar e mudar. Né? Eu acho que você, inclusive, infringe E ainda mais sem dialogar com a classe artística. E aí é o pior, exatamente. Eduardo, pela sua experiência, vamos fazer já uma análise de que esse troço aí vai dar certo, eles vão levar lá as artes, os quadros todos para o engenho. Como é que vai ser esse barracão? O que tem que ser feito para você, ao lado do rio, você colocar 900 pinturas históricas com o valor que tem para a história, para o fortalecimento da arte de Piracicaba? Como é que você adapta isso? É possível adaptar isso? E quanto custa um negócio desse? Eu não tenho ideia de valor. O primeiro questionamento, quando nós soubemos da possível ida de obras de arte para o engenho, assim como da parte da biblioteca, é que a nível do rio ali a umidade é muito maior. Não se muda de um dia para o outro. Então precisa haver uma adequação do espaço e colocar dentro das mais rigorosas, como é que fala? Rigorosas acomodações para poder abrigar a obra. Então nós temos na Pinacoteca um ambiente totalmente hermético, nós fechamos todas as janelas, tapamos, temos um controle de umidade relativa. Será que a galera sabe disso? Não precisa explicar para eles. Sabe, eu acho que não sei. Eu acho que eles não sabem. E nós fizemos controle de temperatura e umidade relativa, que são os primordiais, porque tem que controlar a umidade relativa entre 50% e 60%. O ideal é em torno de 55%, nem para cima, nem muito para cima, nem muito para baixo. E a temperatura em torno de 25 graus.
Tanto é que existe um problema, Piracicaba tem uma variação de temperatura. Quando você coloca, o certo seria ter a Pinacoteca toda ela climatizada por um climatizador central. Por quê? Você tira da reserva técnica e ele conserva a mesma temperatura no salão de exposição. Que os grandes museus e pinacotecas fazem isso. Para não haver um choque de temperatura, um craquelamento, um prejuízo de... Então, no caso do barracão 14A, ele não foi construído para isso. Você vai ter que fazer uma adequação. Isso custa dinheiro. E tem que ser fiscalizado. Segunda coisa é você transportar a obra para lá. Tem que ser uma empresa, hoje, uma empresa especializada que cuide disso daí, que tenha competência para fazer a parte de embalagem, de transporte e tudo o mais. Então não fica barato também. Então tem toda uma série de implicações que eu vejo que se for para transportar não vai ser imediato, eles não podem fazer isso. Tem uma parte jurídica também que nós estamos investindo, que é exatamente para barrar essa mudança, considerando todas as nossas argumentações da parte técnica, principalmente a parte de história e memória. Não é assim de uma hora para outra. Se vier amanhã a acontecer, a nossa luta vai até onde for. Nós vamos lutar para que não aconteça. Porque a Pinacoteca, ela foi construída, idealizada, concebida dentro de uma parte emocional e histórica daqueles artistas da época, com todo o cuidado estrutural, na concepção de um local para abrigar obra de artes e promover arte, cultura e tudo mais, cursos, palestras, etc. E que não é assim que tem que mudar. Nós vamos ter... segunda coisa, a Pinacoteca tem 750 metros quadrados. Sim. Eu vi uma sessão da Câmara que o vereador alegou que lá é o dobro do tamanho da Pinacoteca. Lá tem 490 metros quadrados. Como é que é o dobro? O que esse vereador queria falar? Influenciar os demais vereadores? Então vamos lá, vamos medir. Eu medi a Pinacoteca 3, 4 vezes já. Por fazer projeto, alguma coisa e tal. A Pinacoteca tem perto de 700 metros quadrados, 750 metros quadrados. Lá embaixo é menor. Quer dizer, como é que você vai translocar todo um equipamento daquele, com todo o cuidado que exige, para um lugar que é menor? Segundo, a sala que vai ser colocada, onde é que vai colocar a obra? Ela está em trainéis especializados para comportar essas obras, com segurança, com respiração, com temperatura, tudo controlado. Como é que vai colocar lá embaixo? Tem que construir trainel. Pois é aí que é importante a sua fala, como quem conhece, como quem entende, como quem esteve lá na administração da Pinacoteca, para poder, evidentemente, esclarecer essas coisas, que é uma mudança extremamente difícil, complicadíssima, o investimento que vai ter que ser feito é um investimento alto, para se fazer a coisa com seriedade, para fazer a coisa valendo, realmente algo que seja eficaz para a conservação dessas obras, para a garantia de toda a história. Dentro dos materiais que as obras são realizadas, nós temos uma grande parte de obras de arte contemporânea, que são grandes, em papel. Gravuras, uma série de obras, tanto principalmente da arte contemporânea. E papel é passível de fungo, de uma série de manchas, etc. Tal. E temos a parte de aquarela, que é tudo em papel. Como é que faz com isso? Eu preciso ter um ambiente que esteja extremamente adequado e qualificado para receber essas obras. Fora o transporte, que transportar obra grande, nós temos lá Maria Bonomi, nós temos Leda Catunda, nós temos uma série tem esculturas também. Precisa embalar, precisa encaixotar, precisa tomar cuidado. Então, eu vejo que se essa mudança for concretizada, o que eu espero que não seja, não vai ser tão rápido, não. Por causa da implicação técnica. A implicação técnica. E a responsabilidade do prefeito e de toda a sua equipe de fazer uma transformação como essa, colocando em risco todas essas artes que são a história de Piracicaba, patrimônio público de Piracicaba, sem dúvida, porque custaram aos cofres públicos também. Públicos, exatamente. É dinheiro público que tem lá naquelas obras. Isso tem que deixar claro, né? Então, está aí posta a questão
debate, né? Foi criado o grupo Amigos da Pinacoteca, né? E depois SOS Pinacoteca, criado no WhatsApp o Amigos da Pinacoteca, e a manifestação tá correndo, né? Nada é perfeito, mas nós estamos lutando para argumentar e conscientizar a municipalidade, as autoridades, do temor de você criar um dano irreversível dentro de um patrimônio que é rico. É rico em arte, pela própria concepção do que está lá, é rico em história, em emoção, né? O pessoal lutou, tiveram dificuldade para ganhar, para construir a Pinacoteca. Levaram 16 anos até convencer um prefeito que fizesse isso, né? Com toda a argumentação que Arquimedes tinha um argumento muito mais forte do que eu tenho, eu não chego nem aos pés dele, mas ele era, e conseguiram, fizeram, lutaram pela condução do Salão de Belas Artes. Arquimedes, quando morreu, o salão era o 30º salão, está aí com 68, todo mundo que passou conseguiu levar avante. Nós estamos aí com 2 anos sem salão. É claro que um ano, 2020, foi um ano atípico por causa da pandemia. Diversos decretos do governo do estado, da própria prefeitura, etc. Nós obedecemos esses decretos para não causar problema de contaminação e expandir. Mas os espaços culturais ficaram parados por esse tempo, né? Aí vai alegar que não teve público, viu? Olha os livros anteriores, olha a frequência Nós tivemos diversas oficinas, nós tivemos workshops, nós tivemos artistas, nós tivemos gente boa da arte contemporânea fazendo oficina aqui, da arte acadêmica, da aquarela. Foi feita uma movimentação bastante grande. Os artistas de Piracicaba também tiveram oportunidade, quer dizer, não teve mais porque não teve espaço. Sim. E não teve mais porque eu não tinha dotação orçamentária para atender a todos. Mas foi movimentado. 2020 é que foi parado. 2020 nós começamos o ano, todos os anos, nos 8 anos que eu estive lá, eu fiz questão de fazer a exposição em janeiro e fevereiro com o acervo da Pinacoteca, alternando a arte contemporânea com a arte acadêmica, depois a aquarela entrou depois, e os diversos suportes que eram feitos os trabalhos. Isso foi feito rigorosamente. A Pinacoteca tem que mostrar o acervo que é público, Sim. É do povo. Estava lá aberta. Depois entrava um artista, ou em mostra coletiva ou individual. Depois entrava a PAP, né, em maio, com o Almeida Júnior. Nós fazíamos em junho mais uma exposição. Entrava, final de julho, o Belas Artes. E o Aquarela começou no mês de abril, nós passamos para o mês de junho, porque ficava muito perto do fim do ano, o pessoal viajando e tal, para mandar. Então nós fomos adequando às necessidades. Mas nunca teve vazio, nunca teve nada, nunca teve ausente, nós tínhamos exposições 12 meses do ano, até final de dezembro, inclusive na véspera de Natal, que a gente parava. Mas quer dizer, quem vai criticar o livro de presença na Pinacoteca é quem não entende da arte, quem não entende o papel da Pinacoteca, é quem tem a ideia de comparar público de Pinacoteca a um show de rodeio, por exemplo. Desculpa, mas é isso, né? O cara quer que vá à Pinacoteca o mesmo público em número que vai num show popular. Não é assim que funciona, né? Agora, eu ouvi outro dia uma análise muito bem feita eu não me lembro de quem foi, desses comentários que estão sendo postados ali no grupo SOS Pinacoteca. Alguém fez uma postagem muito bacana dizendo que a democratização da cultura exige espaços diversificados. Essa coisa de se centralizar tudo no mesmo lugar, você elitiza a cultura, além de você castrar a história que tem cada local onde a arte está sendo preservada. Então, nós tivemos por uns 4 anos, talvez mais um pouco, dentro dos salões que nós fizemos, nós tivemos levando obras selecionadas para outros espaços de Piracicaba. Eu não vou dizer que era mais longe do centro, vamos dizer assim, mas nós dividimos. É claro que considerando o espaço desses outros locais, porque eram menores do que a Pinacoteca. Então, a gente pegava, o artista entrou, selecionou 3 obras, a gente pegava uma e levava para lá. Então, isso aí foi contemplado o Museu Prudente de Moraes, o Marta Vates,
não lembro mais se teve algum outro espaço. E a intenção, na verdade, era também você expandir. Só que você tem que tomar certos cuidados também, não é aleatório. Mas descentralizar é uma opção. Aliás, toda a cidade ela tem que ter oportunidade de contemplar a obra de arte, assim como dança, como música. Eu acho que o projeto que tinha nos governos anteriores contemplava tudo isso. Sim. Não vamos discutir falta de verba, falta disso, falta daquilo. Você tem momentos bons e tem momentos que não são tão bons. Você tem disponibilidade de dotação orçamentária, dá para fazer bastante coisa. Você não tem, você tem que priorizar. Nós tínhamos um problema de público, porque não tínhamos ônibus, não tinha, a época era uma crise e tal. Então, nós tivemos, quando teve o FDE, nós tivemos escola de, se não me engano, 7 cidades ao redor de Piracicaba durante 2 anos. O público aumenta, criança, você contempla aquela faixa etária, que é o público futuro. Mesmo até no primeiro, as criancinhas de 4, 5, 6 anos. Então, nós tínhamos escola, levavam o pessoal do primeiro ciclo, depois do segundo, e jovens. Mas elas tinham verba destinada do Estado para alugar um ônibus, fretar um ônibus e levar as crianças. Então nós tínhamos muito. A Sara, que eu gostava muito, porque ela tinha uma palestra excelente e ela tinha uma interação com as crianças depois da visita. Havia trabalhos dentro do salão que as crianças ficavam fazendo, tentando fazer alguma coisa em arte e tal. Era muito bom. Depois não teve mais dotação orçamentária para isso, foi um momento de dificuldade financeira. Criticar é muito bom, quando se tem dinheiro, a gente faz um monte de coisa. Quando a gente não tem uma certa limitação, a gente vai tendo contenção. Então não adianta falar que não teve público. Não olha o livro de 2020, porque 2020 não teve expediente. Aí vai argumentar fora, não tem cabimento, a pessoa desconhece. Segunda coisa, quem argumentou, em 10 anos eu vi uma vez na Pinacoteca. O chefe do executivo não foi nenhuma, nunca foi. Então precisa considerar um pouco e pôr um bom senso, ponderar e discutir com a sociedade, com os artistas, com quem é de direito, essas possíveis propostas de mudança. Perfeito. Eduardo Araújo conversando com a gente, querido amigo, artista plástico renomado de Piracicaba para o Brasil, uma referência nacional, ele que tem aí um trabalho fabuloso aqui em Piracicaba, tem o seu filho Marcelo Araújo, os dois são sensacionais, né? Você pega o quadro, aliás, vocês têm uma característica idêntica, né? O tipo de pintura. Não, o Marcelo é mais irreverente, ele é mais colorista. Porque você é mais clássico. É a formação que eu tive. O Marcelo, ele foi investindo e a tinta acrílica, ela tem uma coloração, um brilho, uma intensidade de luz maior. E seca rápido, então ele tem condição de terminar um trabalho, o que ele faz num dia eu levo um mês. Fazer mais. Que é óleo, né? Eu tenho uma escola diferente da dele. Ele evoluiu bastante, dentro do que ele propõe fazer, ele está muito adiantado. Parabéns a você, Marcelo, parabéns a você, Eduardo. O Marcelo é parceiro do João Chardá nas pinturas lá no Alto da Serra. Tutor do João Chardá. Abraço ao nosso querido João Chardá, essa histórica figura de Piracicaba, esse tão querido irmão, amigo. Eu adoro o João Chardá. Então, você mudar a Pinacoteca de lá, tirar tudo, é um desrespeito ao João Chardá, ao Ciro, ao Naime. Tem tudo um questionamento aí, um contexto. E desrespeito aos outros artistas de Piracicaba em todas as áreas. E por falar em história, nosso Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba prestou uma homenagem a você em 2019 e tem uma pintura linda sua na sede do IHGP. Queria que você falasse um pouco sobre esse quadro. Então, é interessante porque eu estava pintando um quadro no Engenho que aparecia o cavalo, que chamava, era o nome do jogador de futebol, e o cavalo acabou sofrendo um acidente nas apresentações da Paixão de Cristo e que eu saiba, foi sacrificado. Mas eu pintei ele no quadro. E aparece lá, quando eu estava pintando este quadro, aparece a Marli Terezinha Parecim. Nós temos que fazer um projeto, isso e aquilo, nós temos que pintar a Fundação de Piracicaba. Falei, nossa, Marli, quem sou eu?
Não, vamos conversar e tal, e aí nós conversamos, e era para fazer 4 quadros. A chegada dos batelões com as famílias, eu tenho... esse quadro está metade está pintado, falta terminar, mas desde 2020 eu parei. Por quê? Porque eu comecei por um outro quadro, que é o segundo, que é a armação monçoneira, o primeiro lote de canoas, né, de batelões, que o Antônio Corrêa Barbosa fez. Ele não podia aportar do lado esquerdo do rio, teve que portar lá na rampa pré-colombiana, lá, que é a Marlicita. E eu fiz esse quadro, que é o que está lá no Instituto. Pus moldura e tal. Esse quadro, eu acho que inclusive foi apresentado no Salão de Rio Claro, como alegoria. Antônio Santoro, acho que foi júri lá. E depois foi destinado para... Eu queria terminar o projeto, mas custa pintar. Eu só uso tinta importada, sempre pintei com tinta importada. Não, é melhor, pigmento é melhor, indiscutivelmente. Então eu comecei o segundo quadro, que deveria ser o primeiro, que é a chegada de Antônio Corrêa Barbosa, com 2 cachorros na proa do barco assim. Ele não tinha espada, porque não tinha recebido ainda a insígnia de capitão, ele só recebeu depois que ele fez o primeiro lote de batelões. Então tem toda uma história aí, a mata ciliar, que ainda era original, eu fiz cedro, eu fiz um monte de árvores que tinha na época, né? Eu fui em Porto Feliz, quando saiu a monção de lá, tá? Eu fui lá no museu, fui pesquisar, fui ler, fui ver. Foi interessante o projeto. E eu gostaria de terminar antes de morrer, sabe? Porque tem mais 2, eu tenho 3 quadros para terminar. Esse que seria o primeiro, que é a chegada do Antônio Corrêa Barbosa. Esse que está lá no Instituto, que é o segundo. Aí teria a colocação da pedra fundamental, sei lá, que é aquela pedra que tem lá no engenho, onde foi construída a capelinha, a primeira capelinha. Sim. Na Fundação de Piracicaba, do lado direito. Aí eu não fiz mais nada até hoje, eu parei, porque eu me senti meio chateado, porque eu falei, será que ninguém se interessou, né? Aliás, uma observação. Várias cidades têm no currículo escolar das crianças a fundação, a origem da cidade. E esses 4 quadros, é claro que podiam participar de diversos outros artistas, né? Compor o currículo escolar de como surgiu Piracicaba, a sua história naquele tempo. Eu lembro que nós tivemos uma reunião com a Marli Terezinha Perecim, que também participou o Cavalari e tal. Nós tivemos várias reuniões com o Machado, na época, sobre fazer uma escultura em tamanho natural, em bronze, lá no Engenho Central, um monte de artistas participando, Rocco, Cavalari, eu, o Du lá da Fundiarte e tal, para fazer como aquela escultura do Vitor Brecheria lá no Parque de Ibirapuera. O pessoal chegando com o batelão, aí os imigrantes em seguida, os sírios, né, libaneses, os italianos, os japoneses e tal. Fazer uma composição de uma escultura seria uma escultura grande. Que legal. Tem verba para isso. Esse é um problema sempre, né? O Euclides não queria fundir de graça. É claro, nós nem fizemos uma proposta. Mas vai uma quantidade de trabalho, de artistas e tudo mais. Então Piracicaba não tem um monumento desse, né? A arte, ela é vasta. Eu não sabia nada, não sei ainda muita coisa, sei muito pouco. Mas o fato de eu ter ficado diretor da Pinacoteca me surpreendeu, porque eu tinha um preconceito com arte contemporânea. Era a minha formação de Arquimedes, imagina Arquimedes, né? Eu fui aprendendo algumas coisas, convivendo com as comissões de seleção e premiação e os trabalhos, na hora de organizar o salão. E eu senti assim, a arte contemporânea, ela é infinitamente criativa. É diferente da arte acadêmica. Você tem infinitas possibilidades de fazer uma obra em arte contemporânea, porque é infinita a possibilidade de materiais, de concepções, de planejamento, diferente da arte tida clássica acadêmica. Então, isso aí, assim, no meu íntimo, foi um prazer para mim, porque eu aprendi vendo, eu não entendo nada. Você fala para mim para eu julgar uma coisa contemporânea, eu não tenho essa formação para julgar, mas eu
eu fiquei extasiado, eu fiquei contente, feliz em aprender um pouquinho disso aí, dentro desse período que eu passei na Pinacoteca. Isso para mim foi muito bom, me tirou uma certa coisa que eu tinha contra a arte contemporânea, aquele negócio, né? Eu falei, não, cara, não é assim, tem um planejamento, o pessoal pensa para fazer. Então isso aí tudo para mim foi muito bom. Esse período que eu passei lá foi para mim um aprendizado muito grande e eu agradeço a todas as pessoas que me colocaram lá, que me influenciaram, não vou estar... Mas sou grato a todos eles. E grato a todos os artistas que participaram conosco lá. Você ajudou muito Piracicaba, fez um bom trabalho. Pouquinho, muito pouco. Não, ajudou tem gente bem, que ajudou, fez coisas que eu não chego no carcanhar do chinelo deles. Você sabe o que eu estou falando. Você pega um Tales Castanheira Andrade, você pega um Erotides, você pega um monte de gente. Você fez a sua parte. Eu fiz a minha parte, que era humildemente, o que era possível. Eu fiz o pouquinho que eu pude fazer. Nada mais que isso. E foi chamado para a luta como artista plástico, como amor que tem a arte, acabou sendo ali e hoje eu não faço mais servidor da administração da Pinacoteca. Eduardo, abraço a você. Alegria, Eduardo Araújo, Eduardo Borges Araújo, artista plástico que a gente tem muito orgulho de ter na nossa Piracicaba. É uma referência nacional nas artes plásticas. Não sou, não. Seu filho Marcelo também é. E você mantém a tradição dos grandes nomes das artes plásticas. Piracicaba é uma cidade que tem tradição nas artes plásticas. Está sendo muito generoso, hein? Cuidado. Mas nós temos tradição nas artes plásticas, sim. Aqui, tradição forte. E aqui é berço você representa a manutenção dessa tradição. Antes da entrevista começar, a gente estava conversando informalmente aqui, lembramos de tantos nomes, além do Arquimedes, além do Pacheco, lembramos do Manuel Marto. Eu tenho várias entrevistas José Benedetti, com o Manuel Marto, Benedetti, Faustino, dentro da arte bem clássica. Renato Wagner. Viu? Jairo Matos. Na escultura. Né? E nós temos os nossos mestres atuais aqui, Palmiro Romani, que vem com um trabalho inovador, muito bonito. Menino, muito eu gosto importante. dele, embora eu tenha sido, acho que até injusto em algumas ocasiões com ele. Mas eu gosto muito, um cara que... a última entrevista que você fez, que ele contou a história dele de São Paulo, aquelas coisas lá do Maluf. Eu me empolguei, eu fiquei assistindo, eu falei, nossa, aí é Palmiro. E olha, abriu o coração aquele dia, ele abriu o coração. Ele é de uma humildade, eu gosto, assim, sabe, ele realmente se colocou. E aquilo lá para mim, até eu falei, puxa vida, não? Sincero, humilde e extremamente solto, idealista. Tem isso tudo, é importante. Sabe, além de um grande ser humano, muito bom. Sou fã do meu querido amigo e irmão Palmiro Romani. Eduardo, um abração para ele. Um abraço para você. Palmiro. Para você também, sucesso, viu? Que a gente volte a nos encontrar na próxima. Obrigado pela oportunidade, pesadelo, viu? Obrigado pela oportunidade de vir aqui. Não há mal que sempre dure. Não há mal que sempre dure. Eu vou dizer uma coisa, não sei se eu vou ter condições daqui, mas se por um acaso houver mudança, pode ter certeza que quando sair, vai retornar. Nós vamos brigar para isso. Mas não tenha dúvida nenhuma disso. Com toda a certeza. A história vai comprovar isso. A luta não vai parar. A luta não vai acabar. A luta não acaba agora, não. A luta prossegue. Sem dúvida. Em memória e em amor a Piracicaba, em reconhecimento à história de Piracicaba. E aos artistas que fizeram iniciar tudo isso. Exatamente. E aos que estão hoje aqui lutando. Exatamente. Então nós temos que lutar para não ser em vão. Se houver esse impasse, vamos dizer assim, depois volta. Você é responsável por aquilo que cativas. Exatamente. Richard Beck já escrevia no livro Ilusões. Você leu também, não sabia, você leu também. Que legal. Mas está no Pequeno Príncipe também, né? Antônio de Saint-Exupéry. Também, tá certo. A raposa lá falou. Você é responsável por aquilo que cativas. Então, tudo... No meu textinho eu terminei assim, me permitam até comentar. Nós temos aqueles que construíram e são lembrados pelo que construíram. Não seja lembrado por aquilo que você destruiu. Exatamente. Dado o recado. Muito bom o recado que foi dado. Um abraço, Eduardo. Igualmente, muito obrigado. A gente vai finalizando esse programa, mais uma vez trazendo uma entrevista que contribui bastante, temos certeza,
para a compreensão desse momento difícil que a cidade passa, mas a gente vai trazendo as pessoas certas para falarem as coisas corretas, com embasamento técnico, com embasamento legal e, acima de tudo, com conhecimento da história. Pessoas que conhecem a história e que puseram a mão e o pé na construção da história, caso do Eduardo Borges Araújo. E o nosso Néder Especial de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.